1. A Constituição Brasileira de 1988 é classificada como uma Constituição rígida, razão pela qual qualquer alteração no texto constitucional exige um processo legislativo simples, de menor complexidade e exigências, como a aprovação em 2 turnos em cada casa legislativa, com quórum de 3/5 dos membros. Errado. A Constituição Brasileira de 1988 é classificada como uma Constituição rígida, o que significa que sua alteração é mais complexa do que a alteração de normas infraconstitucionais. Contudo, o processo legislativo necessário para modificar o texto constitucional não é simples, mas sim complexo e rigoroso. 2. A Constituição Federal de 1988, por ser classificada como sintética, não apenas trata de normas fundamentais para a organização do Estado, mas também abrange normas programáticas que estabelecem diretrizes para políticas públicas. Errado. A Constituição Federal de 1988 não é classificada como sintética, mas sim como analítica. Uma Constituição analítica é caracterizada por seu extenso conteúdo, abrangendo tanto normas fundamentais para a organização do Estado quanto normas programáticas, que estabelecem diretrizes para políticas públicas e objetivos a serem alcançados pelo poder público. 3. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto como fundamento da República Federativa do Brasil, é considerado um núcleo essencial e imutável da Constituição, inclusive impedindo alterações por meio de emendas constitucionais. Certo. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e integra o núcleo essencial da Constituição. Ele é considerado uma cláusula pétrea implícita, o que significa que não pode ser abolido ou alterado por meio de emendas constitucionais, conforme o disposto no artigo 60, parágrafo 4º, que protege os fundamentos do Estado Democrático de Direito. 4. É vedada a aprovação de emenda constitucional que tenha por objeto a extinção de um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, mesmo que respeite o procedimento formal previsto no artigo 60 da Confira 1988. Certo. Artigo 60, parágrafo 4º da Confira 1988. A vedação se baseia na proteção das cláusulas pétreas, que incluem direitos e garantias individuais. Segundo o STF, os direitos sociais, como desdobramentos dos direitos fundamentais, também estão protegidos contra supressões por emenda constitucional. 5. Todas as normas da Constituição Federal de 1988 possuem aplicabilidade imediata, independentemente de sua classificação quanto à eficácia. Errado. Nem todas as normas constitucionais possuem aplicabilidade imediata. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º da Confira 1988, os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, mas normas de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. 6. Normas constitucionais de eficácia plena produzem efeitos jurídicos desde a promulgação da Constituição e não dependem de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação. Certo. As normas de eficácia plena têm aplicação imediata e completa, regulando diretamente situações jurídicas sem necessidade de regulamentação. Exemplo, artigo 1º da Confira 1988 Fundamentos da República. 7. Normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicação direta, mas podem ter sua eficácia restringida por uma norma infraconstitucional ou por valores constitucionais concorrentes. Certo. As normas de eficácia contida possuem aplicação imediata, porém podem ser restringidas por legislação infraconstitucional ou outros valores constitucionais. Exemplo, artigo 5º, inciso 13 da Confira 1988, que trata do livre exercício de qualquer trabalho, condicionado às qualificações legais. 8. Normas programáticas estabelecem diretrizes para a atuação do poder público e possuem eficácia jurídica limitada, sendo necessárias normas infraconstitucionais para sua concretização. Certo.
Normas programáticas fixam objetivos e diretrizes para a atuação do Estado, mas dependem de regulamentação para produzir efeitos concretos. Exemplo, artigo 196 da Confira 1988 Direito à Saúde. 9. Os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 são inalienáveis, ou seja, não podem ser retirados do indivíduo, nem mesmo por lei infraconstitucional. Certo. Os direitos e deveres individuais e coletivos são garantidos pela Constituição artigo 5º e não podem ser suprimidos, salvo em situações excepcionais, como em casos de estado de defesa ou de sítio, conforme o artigo 137 da Confira, 1988. 10. Os direitos sociais previstos na Constituição de 1988, como saúde, educação e trabalho, são direitos de eficácia plena e imediata, não necessitando de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação. Errado. Embora os direitos sociais tenham eficácia fundamental, muitos deles exigem regulamentação infraconstitucional para garantir a plena efetividade, sendo de eficácia limitada. Exemplo, artigo 6º da Confira 1988, que trata de direitos sociais como saúde e educação. 11. A nacionalidade brasileira pode ser adquirida de forma originária ou derivada, sendo que a nacionalidade derivada depende exclusivamente de naturalização, conforme os critérios estabelecidos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Certo. A nacionalidade pode ser originária, no caso dos nascidos no Brasil artigo 12 da Confira 1988, ou derivada, por meio de naturalização, conforme os requisitos estabelecidos pela Constituição e legislação infraconstitucional. 12. A Constituição de 1988 garante o direito de todo cidadão brasileiro maior de 18 anos de votar e ser votado, desde que não esteja em situação de inelegibilidade prevista em lei. Além disso, o direito à filiação partidária é garantido, mas pode ser restringido em casos de atos incompatíveis com a ética pública. Certo. O direito ao voto e à elegibilidade está previsto no artigo 14 da Confira 1988. A Constituição garante a filiação partidária, mas essa pode ser restringida em situações como a inelegibilidade artigo 15 e artigo 16 da Confira de 1988. A jurisprudência também reforça a obrigatoriedade de filiação para a candidatura e limitações por incompatibilidade ética. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entidades autônomas, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. No entanto, a autonomia dos Estados e municípios é limitada pela competência da União em legislar sobre matérias de interesse nacional. Certo. A Constituição de 1988 garante a autonomia de União, Estados, Distrito Federal e municípios artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 18 da Confira de 1988. No entanto, a autonomia dos entes federativos está sujeita à legislação nacional em algumas matérias, como as relativas à defesa nacional e à segurança pública. A União possui competências exclusivas e concorrentes que limitam a atuação dos demais entes federativos. 14. O Distrito Federal possui a mesma autonomia dos Estados, já que está integrado na Federação Brasileira como um ente federativo, possuindo um governo próprio e a capacidade de legislar sobre as matérias de competência dos Estados e dos municípios. Errado. O Distrito Federal possui autonomia política e administrativa, mas com peculiaridades. Embora exerça funções legislativas e executivas, ele não possui o mesmo status de um Estado, pois cumpre funções tanto estaduais quanto municipais. Artigo 32 da Confira 1988. Em relação à legislação, o Distrito Federal tem competência para legislar sobre assuntos de sua competência, mas não exerce a função legislativa em todas as matérias que os Estados e municípios podem. 15. O município é um ente federativo que possui autonomia para elaborar sua própria Constituição, sendo vedada sua elaboração por meio de uma lei orgânica. Errado. Os municípios possuem a capacidade de elaborar uma lei orgânica, e não uma Constituição.
De acordo com o artigo 29 da Confira 1988, a Lei Orgânica dos Municípios deve respeitar os princípios e normas constitucionais, mas ela não se confunde com a Constituição. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são proibidos de criar normas que interfiram na autonomia dos demais entes federativos, conforme o princípio da igualdade e da repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal. Certo. A Constituição Federal de 1988 garante a autonomia dos entes federativos, mas também estabelece um sistema de competências que deve ser respeitado por todos. De acordo com o artigo 18, parágrafo 1º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem criar normas que interfiram indevidamente na autonomia e nas competências dos outros entes federativos, conforme o princípio da igualdade e da repartição de competências. 17. A Constituição de 1988 estabelece que os servidores públicos devem ser nomeados exclusivamente por concurso público, salvo para cargos de livre nomeação e exoneração, e a nomeação é sempre irrevogável, independentemente do desempenho do servidor. Errado. A Constituição de 1988 exige concurso público para a maioria dos cargos, artigo 37, inciso 2º, mas admite a nomeação para cargos de livre nomeação e exoneração, artigo 37, inciso 2º. A nomeação de servidores não é irrevogável. A exoneração é possível quando há motivos legais, como desempenho insatisfatório, conforme o regime jurídico aplicável a cada ente federativo. 18. A Constituição Federal de 1988 estabelece que os servidores públicos podem ser demitidos em caso de infração administrativa, após o devido processo legal, e a demissão é sempre aplicada sem a necessidade de defesa prévia do servidor. Errado. A Constituição, artigo 41 e artigo 37, inciso 2º garante o devido processo legal, ampla defesa e contraditório para a demissão de servidores públicos, especialmente em caso de infração administrativa. Portanto, a defesa prévia é necessária, salvo em casos de urgência onde o servidor pode ser afastado temporariamente até a conclusão do processo administrativo. 19. A Constituição de 1988 garante que o servidor público que for aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital deve ser nomeado, não sendo possível o desrespeito ao direito à nomeação, salvo por motivos excepcionais de interesse público. Certo. A Constituição, artigo 37, inciso 2º assegura que a nomeação dos servidores públicos deve ocorrer após aprovação em concurso público, respeitando o número de vagas previsto no edital. No entanto, podem ocorrer exceções em situações excepcionais de interesse público, desde que justificadas, conforme jurisprudência do STF. 20. O regime jurídico dos servidores públicos é uniforme para todos os entes federativos, de modo que um servidor de qualquer nível federal, estadual ou municipal terá os mesmos direitos e deveres, independentemente de sua localidade de atuação. Errado. Embora a Constituição estabeleça normas gerais sobre os servidores públicos, artigo 37, o regime jurídico pode variar entre os diferentes entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Cada ente tem autonomia para estabelecer regras específicas, respeitando os direitos fundamentais e princípios constitucionais, artigo 39, parágrafo 3º e artigo 37. 21. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e a Constituição de 1988 estabelece que o número de deputados é fixado por meio de resolução, enquanto o número de senadores é determinado diretamente pela Constituição. Errado. A Constituição de 1988 estabelece que o número de deputados é fixado por lei complementar, conforme o artigo 45. E deve respeitar a proporcionalidade entre a população dos estados e o Distrito Federal, com o limite mínimo de 8 e máximo de 70 deputados para cada um deles. Já o número de senadores é determinado diretamente pela Constituição, conforme o artigo 46, sendo fixado em 3 senadores para cada estado e o Distrito Federal, o que totaliza 81 senadores. 22. O mandato dos senadores é de 8 anos,
com a renovação total da composição do Senado a cada 4 anos, por meio de eleição direta, conforme previsto pela Constituição de 1988. Errado. O mandato dos senadores é de 8 anos, conforme o artigo 46 da Constituição de 1988. No entanto, a renovação do Senado não é total a cada 4 anos. A renovação ocorre de forma parcial, com a eleição de 1/3, ou seja, 27 senadores a cada 4 anos, garantindo a continuidade de parte da composição do Senado. 23. A Constituição de 1988 atribui à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o poder de fiscalizar a execução orçamentária do governo federal, sendo que o Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão auxiliar na fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Executivo. Certo. A Constituição de 1988 atribui, de fato, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal a responsabilidade de fiscalizar a execução orçamentária do governo federal. Isso está previsto no artigo 49, que estabelece as competências do Congresso Nacional, incluindo a fiscalização e o acompanhamento da execução do orçamento. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Executivo. O TCU atua no controle externo da administração pública e emite pareceres e relatórios sobre a execução do orçamento, auxiliando na fiscalização das contas públicas. O TCU é regulado pelo artigo 71 da Constituição. 24. A fiscalização financeira e orçamentária realizada pelo Congresso Nacional é apenas uma prerrogativa dos senadores, não cabendo aos deputados a fiscalização contábil do governo federal. Errado. A fiscalização financeira e orçamentária do governo federal é uma prerrogativa tanto dos senadores quanto dos deputados, ou seja, do Congresso Nacional como um todo. O artigo 49 da Constituição de 1988 estabelece que o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, exerce a fiscalização financeira e orçamentária do Executivo, incluindo a execução do Orçamento da União. 25. O Presidente da República exerce a chefia do Poder Executivo, sendo responsável pela administração do governo federal, pela nomeação dos ministros de Estado e pela gestão da política externa e de defesa nacional, conforme as atribuições previstas na Constituição de 1988. Certo. O Presidente da República exerce a chefia do Poder Executivo, conforme estabelecido no artigo 84 da Constituição de 1988. Ele é responsável pela administração do governo federal, pela nomeação dos ministros de Estado, pela gestão da política externa e pela defesa nacional, além de outras competências previstas na Constituição. Essas atribuições incluem, por exemplo, a promulgação de decretos, a sanção ou veto de leis, e a representação do Brasil em relações internacionais. 26. Os ministros de Estado são nomeados pelo Presidente da República, sendo que sua responsabilidade é de caráter individual e exclusivo do Presidente, não podendo ser responsabilizados por atos administrativos próprios, nem por atos do chefe do Executivo. Errado. Os ministros de Estado são, de fato, nomeados pelo Presidente da República, conforme o artigo 87 da Constituição de 1988. No entanto, a responsabilidade dos ministros não é exclusivamente do Presidente. Eles podem ser responsabilizados por seus próprios atos administrativos, em determinadas situações, também podem ser responsabilizados por atos do chefe do Executivo, dependendo da natureza da ação e da forma como o ato é praticado. 27. O Presidente da República pode ser responsabilizado por crimes comuns e de responsabilidade, sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos casos de crimes comuns e pelo Senado Federal nos casos de crimes de responsabilidade, conforme os termos da Constituição de 1988. Certo. O Presidente da República pode ser responsabilizado por crimes comuns e crimes de responsabilidade, conforme o artigo 86 da Constituição de 1988. Crimes comuns. O Presidente da República pode ser responsabilizado por crimes comuns como homicídio, corrupção, etc. E,
Nesses casos, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal STF. Crimes de responsabilidade. O presidente também pode ser responsabilizado por crimes de responsabilidade, que são aqueles atos que atentam contra a Constituição, como abuso de poder, improbidade administrativa, entre outros. Esses crimes são julgados pelo Senado Federal, após processo de impeachment iniciado na Câmara dos Deputados. 28. O presidente da República é passível de impeachment apenas em caso de crime comum, sendo que a acusação por crime de responsabilidade, prevista na Constituição, não leva à perda do cargo. Errado. O presidente da República pode ser passível de impeachment tanto em caso de crime comum quanto em caso de crime de responsabilidade, conforme os artigos 85 e 86 da Constituição de 1988. Crime comum. Se o presidente cometer um crime comum, como corrupção ou homicídio, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal STF. Nesse caso, se condenado, ele poderá ser preso, mas a perda do cargo ocorrerá apenas após o devido processo judicial. Crime de responsabilidade. No caso de crime de responsabilidade, que se refere a atos que atentam contra a Constituição, o impeachment pode ser instaurado na Câmara dos Deputados, seguindo um processo que pode resultar na perda do cargo. O julgamento é feito pelo Senado Federal, conforme o artigo 52 da Constituição. A acusação por crime de responsabilidade pode levar à perda do cargo, além de outras penalidades, como a proibição de exercer funções públicas. 29. O Poder Judiciário tem a função de resolver conflitos, aplicar a lei e exercer controle sobre os atos administrativos, sendo composto por órgãos como o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, entre outros previstos na Constituição. Certo. Isso inclui a possibilidade de fiscalizar os atos do Poder Executivo e do Legislativo, garantindo respeito à Constituição e às leis. Além disso, o artigo 92 da Constituição Federal de 1988 estabelece a estrutura do Poder Judiciário, que é composto pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal STF, Conselho Nacional de Justiça CNJ, Superior Tribunal de Justiça STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais do Trabalho, Eleitorais e Militares, Juízes e Tribunais Estaduais. O CNJ, embora não tenha função jurisdicional, é parte integrante do Poder Judiciário, atuando na fiscalização administrativa e disciplinar do Judiciário. 30. Os membros do Poder Judiciário gozam de garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios, sendo essas garantias exclusivas dos magistrados integrantes do Supremo Tribunal Federal. Errado. As garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios não são exclusivas dos magistrados integrantes do Supremo Tribunal Federal STF, mas sim aplicáveis a todos os membros do Poder Judiciário, conforme estabelecido no artigo 95 da Constituição Federal de 1988. Explicação das garantias. Vitaliciedade, adquirida após 2 anos de exercício período de estágio probatório, garante que o magistrado só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, garante que o juiz não pode ser transferido para outra jurisdição sem seu consentimento, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Irredutibilidade de subsídios, garante que o valor do salário do magistrado não pode ser reduzido, preservando sua independência financeira.